Olá, eu sou o Álvaro, sou do grupo 4 de administração do professor Rogério. E fazem parte do meu grupo o Antônio, o Danilo, o Jefferson e a Sara. A gente vai falar um pouco sobre o trabalho remoto ou home office em tempos de pandemia. Esse aqui é um sumário dos tópicos que a gente vai mencionar. E o trabalho remoto antes era restrito para algumas pessoas, né? Algumas profissões, cargos e hierarquia. Mas com 2020, com a chegada da pandemia da Covid-19, mais precisamente em março, ocorreu no Brasil o lockdown, que é o fechamento do comércio para serviços considerados não essenciais, e meio que se tornou uma realidade para todo mundo nisso, né? E teve um problema que nem todas as empresas e profissionais estavam preparados para isso. E por isso a gente vai discutir um pouco de sistemas, e foi uma adaptação forçada e necessária. E encontramos dificuldades no começo, tanto da parte de equipamentos como organizacionais, né? A gente pode ter também como exemplo a Unifesp, que levou praticamente 4 meses para implantar o sistema EAD, para minimizar os prejuízos para todo mundo, né, os riscos, e sabemos que não é perfeito ainda, há uma fase de aprimoramento. Tem também o desafio de trabalhar sem contato físico entre equipe, e a gente começou também a usar plataformas e estratégias assim, de comunicação que não era muito conhecida do pessoal. Surgiu também novos termos, como teletrabalho, trabalho remoto, home office, usar o Google Meet, e tudo isso teve importância para os trabalhadores e para os empregadores, para gerar renda e manter os empregos, né? Tentar diminuir pelo menos a parte de desemprego, e principalmente para reduzir a aglomeração de pessoas, a fim de diminuir o risco de contaminação. Uma das vantagens do home office é você poder trabalhar em proximidade com sua família, principalmente quem tem crianças pequenas, assim, que não poderia deixar em outro lugar, já que as escolas estavam fechadas. A gente também tem a economia de gastos com transportes, a flexibilidade do horário, já que muitas empresas dão a opção do trabalhador fazer o seu horário, contanto que mantenha a produção. E também houve a diminuição de taxas de atraso, já que não tem pegar trânsito, transporte público, pode correr de quebrar o carro, não sei. E também a vantagem de você trabalhar num ambiente que, teoricamente, é acolhedor, que sua casa, e diminuição do estresse decorrido da locomoção, né? E, principalmente, a principal vantagem é tentar diminuir os riscos para a contaminação do corona. Uma das desvantagens não ter o contato físico entre a equipe, já que muitas pessoas assim é acostumado a ter contato, ter convívio, e às vezes a mensagem demora, meio não chega, não sei. E também algumas pessoas perderam os benefícios, como o vale transporte e o vale refeição, que faz diferença para um trabalhador assim, de classe mais baixa. A falta de um local adequado também é um problema, visto que muitas pessoas não têm a internet boa ou um ambiente, vamos dizer assim, que eles possam se concentrar para trabalhar. Há também o gasto extra com equipamentos de internet, algumas pessoas tiveram que trocar de celular, tablet, notebook, muitas pessoas não tinham internet, teve que colocar. E uma grande desvantagem também é o medo e angústia, assim, de que o futuro é indefinido, né? Você não tem certeza do que vai acontecer. Muitas pessoas perderam um familiar, um ente querido nessa pandemia e que acaba gerando estresse e mal-estar. Deixa eu falar um pouco sobre regulamentação agora. O home office é regulamentado através da lei atualmente pelo teletrabalho, que no Brasil é regulamentado pela lei número 13.467 de 2017. Entende-se por teletrabalho a prestação de serviços fora das dependências do empregador, ou seja, tudo o que ele faz fora da empresa. Aí temos o home office, que é as atividades realizadas na casa do trabalhador, e o trabalho externo. O trabalho externo seria no caso de vendedores ou pessoas que vão representar a empresa fora daquele ambiente usual. E ela falta um pouco de regulamentação para definir exatamente o que é, quais os deveres, os direitos. Termo efetivo, que seria, como o trabalhador vai ficar em casa, seria necessário, então,
adicionar alguns termos no contrato de trabalho para definir exatamente o que deve acontecer, como que essas atividades vão funcionar, a aparelhagem que a empresa vai disponibilizar, se o empregador vai arcar ou não com os custos que ele vai ter, por exemplo, internet, com algum aparelho, e os direitos e deveres, que é algumas dúvidas sobre manutenções dos benefícios. Por exemplo, o vale transporte será cortado, porque o funcionário não terá que ir para a empresa, mas o vale refeição isso vai ter que ser mantido. Férias, a empresa pode decretar férias, desde que o funcionário ainda esteja recebendo tudo certinho. E tem um projeto de lei que é para regulamentação, que é da autoria do senador Fabiano Contarato, que ele determina uma regulamentação para o home office, que é as obrigações do empregador, que tem o intuito de obrigar o empregador a fornecer e manter tanto os equipamentos quanto a estrutura para a realização dos serviços nessa modalidade, tipo internet, algum computador melhor, talvez uma tarifa a mais para o empregador, já que ele vai estar usando a água da casa dele, a luz da casa dele, e talvez o gasto seja maior. E algumas dicas para aumentar a produtividade, como você organizar o seu ambiente de trabalho, você se comunicar com os membros da sua equipe, você ter horários bem definidos, pausas são fundamentais para você acabar não se estressando e diminuir sua produtividade, e determinar metas que você vai ter que seguir naquele dia, porque apesar de ser flexível, às vezes pode ficar um pouco bagunçado. E tem empatia com seus colegas, que às vezes pode estar precisando de ajuda, não sabe mexer em alguma coisa. Bom, agora ele fala sobre a pesquisa Ribot e Índigo. Foram entrevistados 2.400 em todo o país. 59,9% estão realizando serviços via home office. 41,6% utilizam ferramentas de videoconferência. Houve um aumento de 25,2% no trabalho home office. Durante a pesquisa, pode-se constatar que 15% dos entrevistados não conseguiriam sobreviver sem uma renda fixa provinda do trabalho. Próximo slide. Bom, agora irei falar sobre a pesquisa realizada sobre o dado assinado. Foi realizada a pesquisa em nível nacional. 21 milhões de cidadãos ou trabalham ou já trabalharam exercendo atividades laborais nesse formato. 2/3 alegam que essa modalidade de trabalho tem sido desenvolvida em razão da pandemia. 41% observam uma melhora no rendimento profissional. Ou seja, por estarem em casa, num ambiente mais favorável, elas conseguem desempenhar um trabalho melhor. 19% não se adaptaram bem ao novo formato, por não ter recebido um suporte adequado ou, mesmo assim, equipamentos provindos da empresa. Para 38% dos entrevistados, não houve alterações no desempenho, enquanto que a produtividade da empresa foi elevada perante 37% dos brasileiros. Próximo slide. Ainda sobre pesquisa data assinado, 34% dos entrevistados acreditam terem mantido o ritmo de trabalho. 26% notam uma redução na produtividade. A maior parcela dos brasileiros, 58%, alegam que esses já estavam preparados para a mudança trabalhista nesse sentido. Já estavam preparados, porque durante a pandemia todas as empresas tiveram que se adaptar, então já existia uma ideia de que ia ter que ser realizado esse tipo de serviço, porque a indústria não pode parar. 42% disseram não ter recebido nenhum tipo de preparo para o novo formato, ou seja, não houve um suporte técnico adequado da empresa no treinamento desses funcionários para que ela pudesse exercer esse tipo de trabalho. Em contrapartida, 60% dos trabalhadores indicam que a empresa não se encontrava preparada para implantar a referida alternativa, ou seja, muitas empresas não tinham um serviço de home office pronto, foi algo improvisado porque não havia outra forma de se manter o trabalho. Próximo slide. Para 7 a cada 10 trabalhadores, houve uma facilidade em se adequar ao cenário. A falta de internet adequada para executar os serviços foi o principal problema notificado por 22% dos entrevistados, ou seja, são problemas corriqueiros de se trabalhar em casa, porque você fica refém ao setor de internet que provém da região. Ou também a falta de energia, há muitos fatores que podem influenciar a falta de internet em casa. Houve uma dificuldade em conciliar as atividades laborais com as domésticas para 20% dos entrevistados.
A falta de equipamento de informática, 16%, e a ausência de contato com os parceiros de trabalho, 15%, também foram fatores que influenciaram a efetividade na nova situação de trabalho. Ou seja, a falta de interação entre os membros do trabalho, por ser mais difícil, por esse tempo não ter uma comunicação via videoconferência, que muitas vezes a indústria não está preparada para isso, acaba dificultando o trabalho. E também o contato com o consumidor final, para alguns setores de trabalho. 1 a cada 5 trabalhadores, o que é correspondente a 19% dos entrevistados, declaram que tiveram os salários reduzidos durante o teletrabalho. Ou seja, houve um corte no vale transporte, no vale refeição, que muitas vezes é convertido em vale alimentação também. 24% dos entrevistados deixou de receber algum benefício que era disponibilizado durante as atividades presenciais. Próximo slide. 57% dos entrevistados usam os próprios equipamentos durante o serviço home office. Apenas 23% solicitaram o apoio da empresa neste setor, bem como 19% que se habituaram a trabalhar tanto com equipamentos próprios quanto equipamentos da empresa. Em contrapartida, 68% dos trabalhadores brasileiros não obteve nenhum tipo de auxílio da empresa para a realização das tarefas adequadas. Como as empresas não estavam preparadas, foram pegas de surpresa, elas não tinham equipamentos adequados para realizar o serviço. Bom, agora eu ia falar de algumas das vantagens do serviço remoto que foram relatados na pesquisa Data de Senado. A flexibilidade dos horários para 28%, enquanto que 24% afirmam que terem mais tempo para a família. Além disso, como não há necessidade de deslocar para o serviço, 24% houve uma redução nas despesas para 12%. Como as pessoas não têm o custo com alimentação fora, com transporte, teoricamente é vantajoso tanto para o funcionário quanto para a empresa. Beneficiou a vida pessoal mediante a ausência expressiva do bem-estar pessoal para 49% dos entrevistados, enquanto 23% dos entrevistados não percebeu nenhuma diferença ou outros 26% declararam que se encontram um cenário contrário, ou seja, o convívio em casa acabou prejudicando essas pessoas a realizarem seus trabalhos via home office. A pesquisa também considerou os benefícios familiares, o que demonstrou um resultado positivo para 40% dos entrevistados dos trabalhadores, mas sem nenhuma alteração para 39%. Somente 12% disseram que o ambiente familiar piorou junto ao teletrabalho, ou seja, estar em casa acaba tendo muitos fatores que acabam dispersando a atenção do funcionário e não tem como o supervisor estar de olho o tempo todo no que o funcionário está realizando. Próximo slide. Segundo a pesquisa, 82% se mostrou favoráveis ao pagamento de horas extras, mediante a situação de exceção de carga horária de 8 horas. Muitos funcionários têm trabalhado muito mais do que 8 horas no serviço remoto, no serviço de home office. Além disso, 9 a cada 10 entrevistados acreditam que a empresa deve oferecer o equipamento eletrônico adequado para a execução das atividades, que é o que seria realmente adequado a se fazer pela empresa, né? Fornecer o equipamento, já que o serviço vai ser prestado via home office, muitas vezes a pessoa que está executando o serviço ela não tem um equipamento adequado para a execução do serviço. Isso acaba interferindo direto com o desempenho do funcionário. Próximo slide. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o subemprego, né? Está muito em voga os assuntos relacionados à pandemia. E falando em termos profissionais, o home office é um dos assuntos que afetam mais a vida dos profissionais que estão em atividade. No entanto, tem muitos profissionais que estão desempregados ou exercendo atividades que acontece que pode ser considerado um subemprego. Vamos abordar esse tema a partir de agora. Então, são temas parecidos, subemprego e desemprego. Esses temas surgem, eles estão relacionados a sérios problemas da sociedade. No caso, estamos passando por um momento da saúde precária da nossa economia e não só a saúde das pessoas devido ao Covid, né? Bom, a pandemia ela está ameaçando desestabilizar o mundo profissional aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? E como se fala em economia, já mexe muito com a vida das pessoas, porque muitos ficam desempregados nesses tempos, né? Ou perdem os seus empregos, ou exercem atividades terceirizadas,
ou mesmo atividades remuneradas sem nenhum benefício em troca de uma renda para se manter em sobrevivência na pandemia. Pode passar o slide, por favor. Bom, quando se fala em estar em subemprego, significa que o trabalhador está exercendo alguma atividade remunerada, só que não é aquela atividade que ele gostaria de estar desempenhando, não é aquela que ele se preparou, que ele estudou para realizar, né? Geralmente são atividades inferiores àquelas habilitações, à formação acadêmica, à experiência ou até mesmo o diploma que a pessoa tem, né? Um caso muito comum são profissionais especializados em suas áreas, exercendo atividades como motorista de aplicativo, né? Isso hoje está muito comum. Bom, e as pessoas que realizam essas atividades em subemprego, claro que elas vão ter uma renda inferior àquela que ela poderia estar recebendo, exercendo a sua atividade de origem, né? Aquela para a qual ela teria um prestígio ou uma importância melhor para aquele cargo que ela estudou tanto. Como a gente, né? Seremos futuros engenheiros, 6, 7 anos estudando, podemos estar em fase de subemprego, futuramente, espero que não, exercendo atividades inferiores à nossa formação, né? Bom, a razão para que essas atividades de subemprego aconteçam está diretamente ligado a fatores externos, né? Como a gente está vendo, atualmente é a pandemia. Pode passar o slide. Bom, como eu já fui falado anteriormente, alguns fenômenos sociais, como a pandemia, são ingredientes para que ocorra essa demanda alta para o subemprego, né? Um exemplo claro são pessoas que... Eu já até dei um exemplo, né? De pessoas formadas que exercem cargo como motor de aplicativo. Tem um outro exemplo aqui, por exemplo, uma arquiteta que tem formação, tem diploma para trabalhar com obras de edifícios de alto grau de inovação. Mas ela, por estar desempregada, aceitou trabalhar numa função inferior à que ela estava preparada. Ela está fazendo atividades de home office em trabalho mais genérico no escritório. Um teletrabalho, um trabalho à distância, seria como se fosse um freelance, mas ela está fazendo isso para poder se manter na pandemia, né? Mesmo tendo disponibilidade de horário maior e tendo uma qualificação para um cargo melhor dentro daquela empresa. Pode passar o slide. Aí tem algumas dúvidas que surgem quando se fala, né, em subemprego. Trabalhar em home office, em horário reduzido, é considerado subemprego? Basta que o trabalhador exerça atividade num período menor do que aquele estipulado na CLT, que são 8 horas diárias, já é considerado um subemprego, né? Que é os bicos que a gente faz, que trabalha menos do que uma carga horária de uma empresa, né? Trabalhar em horário de part-time também pode ser um subemprego. Part-time é um termo utilizado em algumas empresas que contratam profissionais para trabalhar em 4 horas diárias, por exemplo. Sim, né? Trabalhar em part-time é sim. Se o funcionário tem disponibilidade para atuar mais que 4 horas, ele trabalhar menos horas, isso pode ser considerado também como subemprego. Pode passar o slide. Bom, o subemprego e a precariedade entre a população de trabalhadores jovens, né? Aqui que a gente vai falar que o subemprego ele é atingido por pessoas mais jovens que não têm uma experiência profissional grande. Então, são aqueles jovens que procuram uma primeira oportunidade de trabalho, como jovem aprendiz, por exemplo, acaba se sujeitando a atividades na sua área ou não, para terem uma renda no final do mês. Então, esse é um tipo de mão de obra barata para as empresas. Acabam que esses jovens atuem com subemprego para se manter no mercado, né? E as empresas sabem disso, né? Muitas nem têm programa de jovem aprendiz implantado ainda. Quais são algumas consequências do subemprego? É a precariedade dos profissionais, né? Que eles não têm uma instabilidade profissional e eles precisam trabalhar, muitos manterem renda para manter a família e acabam sendo afetados por não ter um bom salário, não terem benefícios e estão trabalhando em subemprego para se manterem em atividade. Né? Falando para o lado do Estado, as consequências negativas disso, os trabalhadores que estão em subemprego, muitos não recolhem impostos, né? Então, isso não vai gerar receita para a segurança social, para a INSS e tudo, até mesmo para o SUS, né? E também o Estado vai ter alguns gastos com esses profissionais que não vão ter retorno, né? Por um recolhimento de impostos, por exemplo. Pode passar o slide.
Né, como já foi falado, o perfil dos trabalhadores em subemprego, e muitas maioria são jovens à procura do primeiro emprego, e pessoas também que estão em situação de vulnerabilidade profissional, né? Estão há algum tempo desempregadas, sem ter como sobreviver, acabam aceitando um trabalho em subemprego para se manterem em atividade. E com a pandemia e o recurso generalizado do teletrabalho, como é que está? Isso é desemprego? Não necessariamente, né? Se a pessoa tem um emprego na empresa e só está em home office por causa da pandemia, ela não está em subemprego. O que é muito comum hoje em dia, pessoas fazem trabalhos como freelance, que ela faz para ter uma renda extra, né? E aí ela fica em home office, em teletrabalho, trabalhando de casa para ter uma renda que ela está desempregada. Então, isso é, sim, também um subemprego. Pode passar o slide. E aqui a gente vai fazer um parênteses comparando o que é o desemprego e o subemprego, né? Estar desempregado implica não estar desempenhando nenhuma função, nenhuma atividade profissional remunerada, né? Essa noção de subemprego, ela é um meio caminho, meio termo aí entre você estar empregado e desempregado. O trabalhador está empregado, mas um cargo inferior das suas competências profissionais, né? O risco de desemprego é muito mais falado do que o subemprego, né? E o subemprego, ele é encarado muitas vezes como uma solução para o desemprego, né? Porque a pessoa está trabalhando. Ela está trabalhando, só que ela não tem nenhum benefício, não está com o registro de carteira, não tem nada além disso, né? E muitas vezes ela faz atividade na sua casa, com seus equipamentos, e não sabe nem se vai receber, né? Porque muitas empresas ainda acabam não pagando corretamente os benefícios do salário dessa pessoa que está trabalhando dessa maneira. E tanto o desemprego como o subemprego é uma consequência inevitável da crise sanitária que estamos passando devido à pandemia, né? O desemprego, ele tem taxas elaboradas por órgãos nacionais e internacionais, ele é muito falado, ele é muito discutido e deixa esse assunto de subemprego no esquecimento, né? Pode passar o slide. Prova disso é que o número de desemprego, ele é calculado pelo índice econômico, índice aí de gastos da população em compra de eletrodomésticos, etc. e tal. Mas não tem dados que falem de subemprego hoje em dia, né? Porque os trabalhadores ativos no subemprego não tem dados estimados na população. Então, acaba que aquele entregador de aplicativo, de comida, o motorista de Uber, ele está em atividade por conta própria, precisa trabalhar, mas o governo não tem nem esses dados. Quantos profissionais estão em subemprego? Isso mascara os dados do desemprego, né? Porque muitos desempregados exercem atividade de subemprego para se manter. Então, esses dados são conflitantes na população brasileira. Acho que é no mundo inteiro essa pandemia, e é no mundo inteiro que esse assunto está em voga, o desemprego e o subemprego também. Pode passar o slide. Então, agora eu vou falar um pouco do caso da Amazon. A Amazon é uma grande empresa na área de e-commerce que vende diversos produtos, como, por exemplo, livros, eletrodomésticos, até itens mais pessoais. Então, o que aconteceu? Com a pandemia, houve algumas mudanças no perfil do consumidor. Ele já sabia da possibilidade de ter esse e-commerce como a Amazon, porque a Amazon acaba ofertando um frete mais barato, um frete mais fácil, mais rápido para chegar na tua casa. E, além disso, o preço da Amazon tende a ser mais baixo se comparado com outras redes de supermercado. Então, já com essas características, houve o aumento das compras online. E, por isso, a Amazon cresceu na pandemia. Tanto é que as ações dela atingiram a máxima histórica de mais de $1 trilhão na segunda semana de abril de 2020. E, além disso, já que as pessoas estavam isoladas, precisaria-se, no caso, ter meios para deslocar às suas casas os itens que elas desejam comprar. Então, por isso, houve forte demanda em delivery e compras online em meio ao isolamento social. Próximo slide. Então, para isso, a Amazon acabou mudando sua cadeia logística para se adequar ao novo cenário. Como ela fez isso? Primeiro, ela já tem planos a médio e longo prazo para a construção de novas cadeias logísticas. No Brasil já tem 4. Ajuste de negócios e priorização de itens essenciais. Tanto é que, por exemplo, se você for ver no site da Amazon, você vai ver lista de itens
relacionados ao home office, que também eles querem comprar, mas, ao mesmo tempo, esse grande aumento de demanda e de lucro, potencialmente, acabou provocando o sentimento dos trabalhadores de desvalorização. Por quê? Houve um aumento da demanda do trabalhador, eles estavam consumindo mais mão de obra, mas, ao mesmo tempo, o repasse desse aumento do trabalho do trabalhador não era feito de maneira proporcional. Tanto é que, por isso, houve críticas e protestos dos colaboradores devido também à contaminação dos centros de distribuição. Tanto é que, nesses centros, o espaço que se delimita entre os trabalhadores é inferior ao mínimo exigido pelas normas sanitárias. Tanto é que, para isso, a Amazon aumentou as contratações para atender a nova demanda, observando alguns princípios econômicos, a teoria da elasticidade, por exemplo. Ou seja, se eu sei que, por exemplo, vai ter demanda e eu não vou suprir, o que eu vou fazer mesmo? Vou lá, atinjo o máximo, depois que eu atinjo o máximo, eu aumento o preço. Aí, se ela vê, não vale a pena aumentar a produção, vai continuar essas vendas, aí sim ele pode aumentar essa produção e talvez cair o preço. Ela explorou esta característica. Então, agora nós apropriamos de alguns dados, como, por exemplo, a OMS, pesquisas como a tese Desafios do Teletrabalho na Pandemia e Covid-19, e também no jornal. Precisa se adaptar ao home office durante a pandemia? Também, além disso, a gente pegou outras notícias como a Forbes e também como quem entende de maneira mais profunda as relações entre trabalhadores e empregadores, a gente também achou de bom tom colocar o Sebrae. E, além disso, para terminar, a primeira análise do caso da Amazon foi explorado pelo Infomoney. Obrigado.